Boa noite a todos. Privilégio enorme estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu sou muito feliz porque tenho amigos queridos, considero muito pastor Eibe, André, já ouvi as histórias de Santarém, do que Deus fez lá através do movimento discipular das células há muitos anos, e é uma satisfação estar aqui. Depois, através do GKPN, o grupo que nós participamos de pastores, ficamos amigos, já fizemos algumas viagens juntos, e eu descobri que o pastor Eibe e os Sabá aqui, eles são piadistas, têm um grande senso de humor. Eu estava um dia na viagem e o nosso voo atrasou, todo mundo sentado, tinha lugar para ficar, e aí eu sentei assim no chão para cuidar das bagagens. E daqui a pouco eu vejo o pastor Eibe, Sabá, uma filhinha, assim, eles começam a jogar moedinha, me semearam na minha vida. Depois daquele dia, fui abençoado de uma maneira tremenda, pastor. Obrigado. Bom, privilégio muito grande estar aqui. Eu sou casado, minha esposa, a Silvana, ela nasceu no Paraguai, e o meu sogro é argentino. Orem por mim, lá em casa a Copa do Mundo é difícil. Eles torcem para a Argentina, a pressão é grande. E o meu filho, o Benício, ele tem 9 anos, apaixonado por futebol, joga bola. Ele é atleticano, mas passou no teste do coxa, está terminando. Então é um dilema lá em casa grande. Eu terminei de discipular, estou terminando de discipular o Benício, e nós estudamos o Novo Testamento juntos. Ele terminou o Novo Testamento ano passado, esse ano começou o Antigo Testamento. E ele estava lendo os 10 mandamentos, eu falei: filho, você está entendendo? Ele falou: claro, pai, estou entendendo. Eu falei: o que é não adulterarás? E ele disse: não fingir que é adulto. Eu falei: isso mesmo, pai, isso mesmo, filho, você está entendendo tudo. E tenho uma filha pequena, a Nina. A Nina é uma graça. A Nina tem 7 anos, ela gosta de dançar, ela gosta de música, ela gosta de fazer vídeos, desenhar, ela é uma artista. E desde pequenininha, ela gostava de fazer vídeos assim. E um dia eu passei na frente do quarto e ela estava com o celular da mãe, e ela estava cantando uma música, fazendo um vídeo. Eu fiquei ouvindo a música, ela estava cantando assim: Pedro, diabo, João no barquinho. Falei: filha, não é diabo. Mas eu acho que ela tem um pouco de razão. O diabo deve ter passado no barco. Ele sempre dá um jeito de aparecer. E, bom, essa é a minha família. E para nós é uma alegria, de fato, podemos estar servindo ao Senhor na igreja e hoje poder estar aqui ministrando. Eu comecei a pregar muito jovem. Lembro que uma vez eu fui pregar num congresso, eu era muito novo, e quando terminou o culto, uma jovem veio me procurar e disse: pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei: mas o que eu fiz, né? Acabei de chegar. Ele falou: não, eu te vi com essa cara de menino, de camiseta, achei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado e disse: olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E de fato, hoje eu só quero ser o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração. Amém? Quantos querem receber? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Nós começamos o culto lá em Curitiba com essa declaração de fé. Queria te convidar a fazê-lo hoje. Repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje eu queria estudar com os irmãos o Salmo 91. Se você trouxe Bíblia, abra aí. Salmo 91, você que está em casa, na internet, quem está no auditório 2, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas? Quem é o alvo? A Bíblia vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu já li esse salmo muitas vezes. Existem pessoas que deixam esse salmo aberto na sala de casa. Muitos conhecem esse texto, mas foi alguns anos atrás que, meditando nesse salmo, algo me chamou a atenção. A figura que o salmista usa, o esconderijo do Altíssimo, o esconderijo de Deus. Que lugar é esse? Deus se esconde, nós temos que procurá-lo. O que a Bíblia quer nos ensinar através dessa figura poética? Hoje eu queria te convidar a olhar para o esconderijo de Deus. Na verdade, eu gostaria de te convidar a tirar algumas lições deste lugar que podem abençoar sua vida. Quantos querem aprender com o esconderijo do Altíssimo? A primeira lição que eu aprendo ao olhar para o esconderijo de Deus é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu já disse aqui que tenho filhos pequenos. Quando eles eram menores, eu gostava de brincar com eles de esconde-esconde. E eu lembro que às vezes eu me escondia debaixo da cama e eu deixava a perna aparecendo. Outras vezes me escondia atrás da cortina e deixava os meus pés para fora. Ou então colocava a coberta assim, me cobria e deixava o braço, a mão para fora. E o meu prazer era que eles tirassem a coberta e eu visse aquelas caras fofas dizendo: achei! Sabe, existe um Deus que quer ser encontrado por nós. O que a Bíblia quer nos mostrar quando fala do esconderijo, na verdade, a Bíblia aponta numa direção. O esconderijo é um convite. A Bíblia vai dizer que se procurarmos ao Senhor com todo o nosso coração, o encontraremos. Sabe, a Bíblia de diferentes formas vai nos mostrar que Deus quer ser encontrado. Eu gosto da imagem que a Bíblia nos propõe da sarça ardente. A Bíblia vai dizer que Moisés estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, e então ele vê um arbusto longe, que pegava fogo e não se consumia. Ele então, de alguma maneira, é despertado. Sim, a sua curiosidade é aguçada por aquilo, e ele começa a andar naquela direção. É como se Deus tivesse deixado o braço para fora, a perna para fora. E quando Moisés vai na direção da sarça ardente, ele então escuta o Senhor lhe dizendo: ei, retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Um Deus que quer ser encontrado, achado por nós. A Bíblia também vai usar outras expressões para falar deste lugar, o esconderijo de Deus. No Novo Testamento, Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 6, no verso 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. E o seu pai que vê no secreto o recompensará.
A Bíblia fala do Pai que está no secreto e vê no secreto. Eu creio que a Bíblia também vai usar essa expressão, lugar secreto, para falar desse relacionamento. Um Deus que podemos encontrar no nosso quarto. Um Deus que podemos achar quando buscamos diariamente. A Bíblia usa uma outra expressão no Antigo Testamento para falar deste lugar. A tenda do encontro. A Bíblia vai dizer que Deus estava na iminência de ir embora. O povo havia pecado. Eles haviam construído bezerros de ouro. E Deus estava bravo. E então Moisés constrói uma tenda fora do arraial e chama ela de tenda do encontro. E na verdade o que ele faz, ele ensina o povo a buscar a Deus. Ele reúne o povo e diz: nós precisamos nos arrepender e orar todos os dias, para que Deus não vá embora. E então, em determinada hora do dia, ele ia até a tenda do encontro, e todo o povo se colocava na porta de suas tendas, cada um. E eles ficavam olhando o que iria acontecer. O que me chama a atenção é que a imagem de Deus para o povo era a nuvem. A nuvem que os dirigia durante o dia, a nuvem que os aquecia durante a noite. Quando Moisés disse que Deus iria embora, eu creio que muitos pensaram: a nuvem vai desaparecer. Mas quando Moisés ia para aquela tenda, fora do arraial, e todos ficavam olhando, a Bíblia diz que a nuvem descia sobre aquele lugar. Shekinah significa nuvem sobre, glória manifesta. E aí, quando a nuvem descia sobre a tenda fora do arraial, todos agora se jogavam no chão, começavam a adorar a Deus de joelhos, porque Deus não havia ido embora, Ele ainda estava lá. Sabe, eu creio que ao olharmos para o esconderijo de Deus, o Senhor nos convida a irmos num lugar, sim, no lugar secreto, na tenda do encontro, no lugar onde podemos encontrar glória manifesta, presença santa de Deus. Existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Hoje eu creio, quantos vieram buscá-lo aqui hoje? Eu creio, esta nuvem vai entrar neste lugar. Nuvem de glória, Shekinah. Eu creio, Deus vai manifestar a sua presença entre nós. Sabe, nós aprendemos muitas coisas na igreja, mas muitas vezes não aprendemos a orar. Eu cresci na igreja, sabia versículos, músicas. Eu orava antes de almoçar, antes de dormir, mas eu não sabia o que era encontrar a presença de Deus manifesta. Eu fui para um seminário, já tinha lido a Bíblia toda, mas um dia uma pregação tocou meu coração. Um pastor falava a respeito de algo que eu não conhecia. Ele falava de uma experiência de oração que eu não vivia, que podíamos de fato encontrar a Deus através da oração. E eu lembro que naquele culto eu fiz um voto com o Senhor. Lá, enquanto estava no apelo, eu disse: eu vou a partir de hoje orar todos os dias, 1 hora por dia. Eu não sabia o que estava falando. Eu lembro que voltei para casa e fui arranjar um lugar de oração. Achei que a garagem era um bom lugar, eu gostava de tocar violão. Então achei um buraco lá no meio dos carros e ali era o meu lugar de oração. Eu lembro o primeiro dia que eu desci para orar. Cruzei os carros, sentei no meu buraco e comecei a orar por tudo que eu lembrava. Orei pela minha família, orei pelos meus amigos, orei pelos meus dilemas pessoais, pela liderança da igreja. E depois que eu terminei de orar por tudo que lembrava, olhei no relógio. Tinham passado 7 minutos. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou orar 1 hora? E eu lembro, aquela primeira 1 hora foi arrastada. Eu fui orando com dificuldade até que deu o tempo combinado e eu subi. Eu falei: meu Deus, como vai ser isso? No outro dia desci de novo. Quando acabava o assunto, eu estava na garagem e comecei a montar estratégias. E comecei a orar pelos carros. Eu passava, o carro estava quebrado, meio batido, falava: Deus, isso aqui está precisando mais. E orando pelos carros. Eu não sabia o que fazer.
Depois de algumas semanas orando, eu lembro que em determinado dia algo aconteceu. Eu desci para orar, mas quando eu saí do elevador, a presença de Deus estava lá na garagem. Como se a nuvem tivesse estacionado ali também. Quando eu desci ali, eu ouvi aquela voz no meu interior, como se Deus estivesse dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou te esperando. Eu fui cruzando a fila dos carros, já todo arrepiado. E quando cheguei lá, no fundo, comecei a orar, falar com Deus. E eu comecei a perguntar as coisas para o Senhor, e Ele me respondia. Eu ia abrindo a Bíblia, era uma resposta atrás da outra. E de repente, foi uma alegria foi tomando conta do meu coração. Deus começou a se revelar para mim de uma maneira como nunca antes. A presença gloriosa de Deus estava ali. Eu lembro que eu comecei a cantar louvores, e eu chorava. Eu tinha encontrado Deus na garagem da minha casa, aleluia. Quando eu terminei o meu momento de oração, naquele dia eu não tinha levado o relógio. Eu subi, peguei o elevador, e quando abri a porta da cozinha, olhei o relógio no micro-ondas. Eram 5 horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença de Deus. Sabe, existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Você pode encontrá-lo no seu carro, você pode encontrá-lo no seu quarto, você pode encontrá-lo na garagem da sua casa. Basta procurá-lo, Ele quer ser achado. Você pode encontrar Deus, você pode encontrar Deus. Isso é maravilhoso. Sabe, muitas vezes nós não entendemos a satisfação que existe na presença do Senhor. Eu era pastor de jovens durante muitos anos. Preguei para os jovens. E eu não encontrava muito êxito. Eu lembro de um casamento que eu fui fazer e foi terrível. Quando terminou o casamento, teve ali a janta. E quando terminou o jantar, antes de começar a festa, eu fui embora. Mas eu esqueci meu celular. E eu voltei mais tarde para pegar o celular. E quando eu cheguei, eu encontrei jovens da igreja bêbados, embriagados no banheiro, gente descendo até embaixo, cantando todo tipo de música. Eu falei: Deus, eu prego para esse povo e não adianta nada. Ninguém entende nada. E eu voltei bravo para o meu carro. Estou perdendo meu tempo. Entrei no carro. E então o Espírito Santo falou no meu coração: ei, liga o som do carro. Eu liguei o som, estava tocando um louvor. E eu fiquei ali quieto. E de repente, enquanto eu estava ali parado, a presença de Deus, foi como se Ele puxasse assim o teto do carro, e a glória dele me visitou de novo. E eu comecei a sentir uma alegria. E então o Espírito Santo me disse: mostra isso para eles. Mostra isso para eles. Sabe, hoje eu quero te apresentar o melhor lugar do mundo para se estar. Eu quero te apontar para o esconderijo do Altíssimo. Se você for neste lugar, você vai sentir satisfação plena. Existe prazer, existe satisfação na presença do Senhor, e você pode encontrá-la. Muitas vezes o que entendemos sobre prazer tem a ver com as referências que temos. Como um peixe dentro do aquário, procuramos as mesmas coisas. Mas se você mergulhar no oceano do Espírito, você vai ver cores que você nunca viu, vai sentir gostos que nunca sentiu, você vai viver realidades que nunca viveu. Existe satisfação, plenitude de vida na presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe um Deus que quer ser encontrado por nós. Amém? Segunda lição que eu aprendo a olhar para o esconderijo de Deus é que existe bênção na constância. Você pode repetir isso comigo? Existe bênção. Mais uma vez. Observe o que o texto diz: aquele que habita no esconderijo, aquele que mora, aquele que vive lá, aquele que não se aparta deste lugar. Sabe, eu creio que o caminho para um avivamento pessoal é
a busca constante por Deus. Hoje eu vim te convidar a ir ao lugar secreto, mas não apenas amanhã ou depois de amanhã. Eu vim te convidar a frequentar este lugar na próxima semana e depois de novo. Sabe, a poesia hebraica, ela era feita através de paralelismos. Esse salmo é uma poesia hebraica. E ele é feito por um paralelismo sinônimo. É como se o autor quisesse dar uma ênfase. Ele está dizendo duas vezes a mesma coisa. Se fizéssemos um paralelo entre as palavras, você vai entender. Onipotente está para Altíssimo, sombra para esconderijo, descanso para habitação. É como se o autor dissesse: aquele que habita no esconderijo de Deus, aquele que põe a sua cama debaixo da sombra do Senhor, esse vai ser abençoado. A Bíblia vai nos mostrar isso, que existe bênção na constância. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que vai acontecer com ele? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhagens não murcham, que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo que fizer prosperará. Existe bênção na constância. A Bíblia vai nos mostrar de diferentes formas que devemos buscar a Deus intensamente, que devemos buscar a Deus o tempo todo, que devemos buscar a Deus com intensidade do coração. Eu gosto do Salmo 63, quando o salmista vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus. O Senhor é o meu Pai, eu Te busco intensamente. A minha alma anseia por Ti, como terra seca, exausta e sem água. A minha alma deseja o Senhor ardentemente. Quero contemplar-Te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu gosto também do Salmo 42, quando o salmista vai dizer: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Ti. Eu gosto dessa imagem que o salmista propõe. A corça, ela é um animal que tem um olfato privilegiado. Ela é capaz de sentir o cheiro das águas a muitos metros de distância. Quando chega o tempo da seca, a pele da corça racha e ela produz um odor que atrai os predadores. E por isso, nesse tempo, ela começa a farejar desesperadamente, como quem no instinto de vida procura água. É diante dessa imagem que eu creio, vendo a corça farejando, que o salmista vai dizer: Senhor, eu Te procuro dessa maneira, desse jeito, eu quero Te encontrar, eu desejo o Senhor. Sabe, eu lembro de um livro que eu li há muitos anos, de Tom Tenney, que dizia: infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive, à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, ao ponto onde Deus está. Quantos querem ser abençoados? Aquele que habita, aquele que procura Deus constantemente, vai encontrar a graça e o favor do Senhor. Eu tive uma experiência muito linda, alguns anos atrás, sobre essa busca insistente, constante do Senhor. A minha mãe, ela teve uma doença degenerativa, e ela foi perdendo todas as suas funções motoras. Minha mãe era uma mulher cheia de vida, de entusiasmo, uma mulher de oração. Mas diante da doença, eu fui vendo, nós fomos vendo em casa, ela literalmente definhando. Ela foi perdendo a condição de andar sozinho, de tomar banho sozinho,
de fazer as coisas sozinhos. E nesse processo de enfermidade, foram uma luta de mais de 9 anos. Surgiu a possibilidade de um tratamento experimental nos Estados Unidos. E então, nós reunimos o recurso que tínhamos, a igreja nos ajudou e o meu pai foi com a minha mãe fazer esse tratamento nos Estados Unidos. E eu lembro que lá na igreja nós combinamos de fazer um movimento de oração em favor da minha mãe. Nesse contexto, a minha tia me liga e fala: Michel, é difícil reunir as pessoas na igreja durante a semana, por que não fazemos esse movimento de oração online? Eu falei: tá bom. Ela falou: vamos fazer 6 horas da manhã, durante uma semana, você topa dirigir? Eu falei: tá bom. Eu era um pastor de jovens muito mequetrefe, porque eu não sabia nem fazer uma live, nunca tinha feito. Foi a minha esposa que me ajudou a ligar as coisas. E eu lembro bem, era fevereiro de 2020. Nós fizemos a primeira live de oração. Quando ligamos ali, cerca de 150 pessoas participaram. E nós oramos aquele dia pela minha mãe. No dia seguinte, o dobro. No final da semana, já eram 700 pessoas orando. E eu lembro que eu disse para minha esposa: que reunião da igreja de oração às 6 horas da manhã tem 700 pessoas. Vamos continuar esse negócio. Vamos até pelo menos eles voltarem, os 40 dias, a gente fica aqui orando. E aí começamos a orar. Na outra semana, 1.500, 2.000 pessoas. Teve um dia que deu 4.000 pessoas ali orando às 6 horas da manhã. Nós não paramos mais. Durante 700 e poucos dias, todos os dias, feriado, ano novo, Natal, 6 horas da manhã nós estávamos lá orando. Mas existe bênção na constância. À medida que nós orávamos, Deus começou a operar coisas tremendas. A Covid veio e as pessoas estavam desesperadas. Começaram a orar com a gente. Eu lembro que um dia eu estava orando lá de manhã cedo e de repente o Espírito Santo me tocou, falou assim: faça apelo. Eu falei: mas Deus, quem que acorda às 6 horas da manhã para orar e não é crente? Mas tá bom. Dei um breve testemunho. Falei: você quer aceitar Jesus? Escreve aí Jesus na tela para eu ver. E aí começou Jesus, Jesus, Jesus. Umas 20 pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu falei: meu Deus. Falei: será que isso é verdade? No outro dia, fiz o apelo de novo, fiz um link para quem queria discipulado. Queridos, eu batizei dezenas de pessoas que se converteram através desse movimento de oração. Existe bênção na constância. Um dia, quando eu terminei o momento de oração, eu peguei minha Bíblia e Deus falou comigo: você não acredita. Eu falei: como não acredito? Você não acredita que eu posso curar de verdade? Eu falei: como, Deus? Estou aqui orando todos os dias. Abri a Bíblia e caiu num texto que falava dos dons de curar. É o único dom que aparece no plural. Dons de curar. E Deus me disse: peça. Eu quero curar pessoas. E eu: tá bom, Deus. Se tem um equipamento novo que o Senhor quer me dar, eu aceito. E orei. No outro dia, quando eu liguei a live de oração e nós estávamos orando, de repente entra um jovem e ele começa a pedir oração porque ele estava com problema nos olhos. E então nós começamos a orar por ele. E daqui a pouco, enquanto estávamos orando, ele começa a testemunhar: algo está pegando, algo está acontecendo aqui. Meu olho está pegando fogo, algo está acontecendo aqui. Aquele moço foi curado aquele dia. Depois eu comecei a receber mensagens. Eu lembro de uma irmã que tinha glaucoma e ela me mandou os exames para dizer: Deus me curou completamente. Sabe, coisas incríveis começaram a acontecer. Existia uma família que começou a interceder por uma senhora, uma família muito conhecida na cidade. E uma senhora dessa família estava muito doente com a Covid. E eles começaram a entrar na live para orar por ela. E eu lembro que um determinado dia, alguém me liga: pastor, está aqui o telefone, liga para essa mulher, Deus fez algo na vida dela. Eu liguei. Quando ela atendeu o telefone, ela começou a chorar, ouviu minha voz e começou a chorar. Disse: pastor, obrigado pelas orações.
Vocês têm orado por mim todos os dias. Eu preciso te contar o que aconteceu. Eu sou médica. Essa madrugada eu não conseguia respirar. Falaram que iriam me entubar. E eu sei, a minha situação era complicada demais. Mas algo aconteceu essa madrugada. Alguém entrou no meu quarto, sentou na minha maca e pediu para eu sentar. Essa pessoa passou uma pasta laranja nas minhas costas e foi embora. Pastor, eu tenho certeza que foi Jesus que me visitou, porque hoje eu acordei completamente curada. Existe bênção na constância. Depois de um ano de oração, eu recebi essa mensagem. Hoje sem palavras, meu pastor. Hoje eu não pedi nada em oração. Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus. Passou um filme na minha cabeça, lembrando desse um ano de oração. Minha vida espiritual foi abençoada. Das 8 pessoas que convidei para participar da live, 6 aceitaram a Jesus. Desses, um foi curado de um tumor na cabeça, enquanto o Laurinho cantava. 3 foram curados do Covid. Um saiu da UTI curado de leucemia. 3 receberam uma bênção financeira. Pastor, não pare de orar. Eu creio. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, bênçãos vão cair sobre os seus. Vá ao esconderijo, vá ao lugar secreto. Lá você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada entre os seus. Existem bênçãos que estão à nossa disposição, se frequentarmos esse lugar de oração. Quando terminou um dos cultos, uma pessoa veio me procurar e dizer: pastor, e sua mãe? Você orou por ela e a sua mãe, o que aconteceu? Minha mãe faleceu. Depois de mais de um ano de oração todos os dias. Um dia ela não conseguia mais respirar. Levaram ela para o hospital às pressas. Eu fui lá visitar minha mãe. E ela já estava num coma profundo. Eu tentei falar, Ela não respondia a nenhum estímulo. Fui falar com o médico, amigo, ele disse: eu acredito que ela tem mais 1 ou 2 dias de vida. Não tem mais o que fazer. Fui para casa. Outro dia tinha live de oração. Eu acordei cedo, tinha uma multidão naquele dia orando por ela. Mas algo aconteceu aquela manhã. A minha tia estava com minha mãe no hospital. E na hora da live de oração, ela pôs o celular no ouvido da minha mãe. E ela foi ouvindo a oração toda, não tinha estímulo nenhum. Mas quando terminamos a live, a minha tia me liga: Michel, aconteceu algo aqui. Quando você terminou de orar, a sua mãe abriu um sorriso lindo. Ela está com Jesus. Sabe, eu agradeço a Deus porque Ele deixou um sorriso para me mostrar que a minha mãe está. Hoje ela está correndo, ela está na presença do Senhor. Nos outros dias as pessoas falavam para mim: pastor, não precisa continuar orando. Mas durante mais 6 meses nós continuamos ali. Sabe, tem um texto na Bíblia que eu gosto bastante. A Bíblia fala que antes da crucificação, Jesus mandou os discípulos orarem. Mas eles os encontrou dormindo. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles dormiram de tristeza. Mesmo assim, Jesus foi lá e os despertou. E eu ficava me perguntando: por que Jesus não deixa? Eles estão dormindo de tristeza. Mas se você ler a continuação do texto, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para um lugar ermo. E enquanto ele orava, os anjos do Senhor o consolavam. Quando as pessoas falavam: pastor, não precisa mais, eu dizia: não, precisa sim. Eu estou sendo consolado por Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Existe bênção na constância. Amém? Terceira lição que eu aprendo: a olhar para o esconderijo do Altíssimo. Neste lugar somos empoderados por Deus.
Muitos comentaristas vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E Moisés estaria falando aqui a respeito dos livramentos que ele viveu durante a peregrinação no deserto. A peste perniciosa, a tenda, sim, o cuidado de Deus, os exércitos que caíram de um lado e de um outro, sim, um bando de escravos que derrotou exércitos mais bem preparados. E se olharmos para esse salmo nessa perspectiva, ele toma contornos especiais. A Bíblia vai dizer que Moisés ia à tenda do encontro, constantemente buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agrada de Moisés. Deus estava na iminência de ir embora e ele ia lá e clamava. E então, em determinado momento, o Senhor disse para ele: Moisés, eu me agradei de você. Me pede o que você quer. Eu quero te abençoar. E o que eu acho interessante é a resposta de Moisés. Moisés vai dizer assim: Deus, eu quero mais um encontro. Eu quero te ver. E então Deus fala assim para Moisés: Moisés, você vai subir a montanha e eu vou me mostrar a você. Mas eu não vou mostrar a minha face. Você não pode ver o meu rosto. Então você vai se esconder entre as rochas e você vai ver as minhas costas, a minha sombra. Moisés sobe a montanha e ele se esconde entre as rochas. E pela fresta da rocha ele fica observando. E então Deus vem com toda a sua glória, e passa. E pela fresta da rocha, a sombra de Deus toca Moisés. Para mim, ele escreve esse salmo depois dessa experiência. De qualquer maneira, se foi ele ou não, ou se foi dessa experiência ou não, não importa. A verdade é que quando a sombra de Deus toca Moisés, ele é empoderado pelo Senhor. Sabe, eu creio que hoje a sombra de Deus vai tocar pessoas hoje aqui. A sombra de Deus vai tocar você. A sombra de Deus. Mas de que maneira Moisés é empoderado? Quando a sombra de Deus o toca, ele recebe revelação. Quando ele sai dali, ele escreve as tábuas da lei. O Senhor dá direção para o seu povo. Mostra o tabernáculo. E mostra como fazer. Sabe, o esconderijo de Deus, o lugar secreto, é uma espécie de ventre espiritual. Lá coisas são geradas nas nossas vidas. Lá Deus se mostra. Ele revela a nós a vontade dEle. Ele fala conosco. Ele mostra caminhos. Eu vejo tantas pessoas indo atrás de profetas, profecias. Não há problema com isso, contanto que você vá ao secreto. Ei, deixa eu te dizer algo. Deus quer se revelar a você. Ele pode falar contigo. Sabe, eu creio que a profecia, ela só vai confirmar algo que Deus já te mostrou no secreto. Muitas pessoas, nas suas devocionais, leem a Bíblia e só intercedem. Mas esquecem de algo importante, de perguntar as coisas para Deus. Eu tenho um caderno de oração. E lá, quando eu termino o meu tempo de oração, eu faço perguntas para Deus. Eu escrevo, eu peço respostas. E é tão tremendo. Eu posso te mostrar os cadernos, as páginas dos últimos dias. Deus me dando direção sobre coisas tão específicas. Esses dias eu estava discipulando o Benício e eu abri o meu caderno de oração e comecei a mostrar para ele: olha, filho, eu perguntei isso para Deus. Olha o que Deus me respondeu. Ele começou a ler as passagens bíblicas e ele dizia: pai, tem tudo a ver com o que você está perguntando. Sim, existe um Deus que fala com a gente. Ei, eu creio. Se você for ao esconderijo do Altíssimo, Deus vai te mostrar os próximos passos. A palavra revelada de Deus será o teu alicerce. Você será abençoado no esconderijo de Deus. Quando a sombra do Senhor nos toca, encontramos revelação. Eu casei e abandonei a garagem. Eu costumo dizer que casa de recém-casado falta quase tudo ou tem quase nada. Pode ver, você visita um amigo,
tem um sofá, daqui a pouco aparece um quadro na parede, e aí a casa vai melhorando. Quando eu casei não tinha nada na sala, só o meu teclado. Mas esse virou meu lugar de oração. Aquele dia, um dia eu estava ali de madrugada, tocando o meu teclado com fone de ouvido, era tarde da noite. Eu não estava perguntando nada para Deus, só estava adorando, bendizendo o nome do Senhor. Mas naquele dia, enquanto orava, a sombra de Deus me tocou. Deus me mostrou algo especial. Havia um jovem na igreja que havia sumido. Já haviam semanas, ninguém podia encontrá-lo, achá-lo. Esse moço era um filho de um casal muito abastado. Eles eram donos de uma joalheria conhecida na cidade. Mas esse moço acabou se enveredando pelos caminhos das drogas. Começou a consumir crack e se tornou completamente dependente disso. Um dia ele sumiu, desapareceu e ninguém o encontrava. Seus pais foram debaixo das marquises, foram nas bocas de fumo, nos lugares que ele frequentava e ninguém o podia achar. Já haviam se passado várias semanas e eu não estava orando por aquilo. Eu estava simplesmente no meu lugar de oração. E então o Espírito Santo falou comigo: ei, eu vou te mostrar onde este jovem está. Eu falei: como? Então fui no quarto. Falei com a minha esposa: linda, eu vou dar uma volta, Ela, agora, de madrugada? Eu falei: sim, eu já volto. Ela disse: você vai atrás do Samuel? Eu disse: vou. Eu vou orar por você. Desci, peguei um elevador, entrei no carro e eu falei: eu estou ficando louco. Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou agora. Mas aí, de novo, aquela mesma voz, aquela mesma impressão no meu espírito veio: pega Vicente Machado. Uma rua. Eu falei: meu Deus. Peguei o carro e fui para Vicente Machado, falando: que doideira é essa? E continuei andando até o final da rua. No final da rua tinha uma praça. E eu senti de novo Deus falando: para o carro que ele está aqui. Eu falei: meu Deus. Parei o carro, saí do carro. E quando eu pus o pé ali na praça, aquele moço estava sentado no banco e ele veio na minha direção. E ele disse assim para mim: pastor, quem te falou que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel, cara? Pastor, eu estava no hotel ali na frente. E eu comecei a ouvir a sua voz, você gritando e me chamando aqui embaixo. Eu desci e você não estava aqui, então eu fiquei sentado no banco e logo em seguida você apareceu. E eu disse: não, Samuel, não era eu que estava te chamando, foi Deus que te chamou, meu filho, volta para casa. Eu dei um abraço naquele moço, coloquei ele dentro do carro. Era cerca de 3 horas da manhã, quando batemos na porta da casa da sua mãe. Quando aquela mulher abriu a porta e olhou o seu filho, disse: o que aconteceu? Existe um Deus que se revela ainda hoje. Se você for ao esconderijo do Altíssimo, se a sombra de Deus te tocar, você vai ver, você vai enxergar. A revelação de Deus vai chegar para a sua vida. Deus vai revelar o coração dos teus filhos. Ele vai mostrar o que se passa no coração do seu marido, da sua esposa. Ele vai te mostrar qual é o caminho certo. Existe revelação no esconderijo de Deus. Mas quando a sombra de Deus toca Moisés, ele não apenas recebe revelação, ele é autorizado pelo Senhor. A Bíblia diz que aquele povo era um povo difícil. O povo de Israel murmurava constantemente. Em determinado momento, quando a água acaba, eles pegam em pedras para apedrejar Moisés. Por causa disso, Moisés chama aquele lugar de Meribá, lugar de confusão, lugar de contenda. Não era fácil liderar aquela gente. Mas sabe, quando Moisés encontra o esconderijo do Altíssimo, a Bíblia diz que a sombra de Deus o toca. E então, a glória do Senhor fica impregnada no seu rosto. Agora, quando Moisés desce a montanha, ele não sabia, mas o seu rosto brilhava. E a Bíblia diz que por causa disso,
tiveram que colocar um véu sobre o rosto de Moisés, porque não podiam fitar-lhe os olhos, tamanha era a glória que brilhava na sua face. Quem é que pode com um líder cujo rosto brilha? Como não seguir alguém cujas evidências da presença do Senhor estão com ele? Sabe, eu creio que aqui existem jovens, homens, senhores e senhoras, e os desafios de Deus na nossa vida são sempre maiores do que nós mesmos. Ele aponta caminhos impossíveis, difíceis. Mas hoje eu quero te dizer, se você for ao esconderijo do Altíssimo, se você frequentar o lugar secreto, a sombra de Deus vai te tocar, e as pessoas vão ver que a glória de Deus te acompanha. Como é especial ver crianças cheias dessa autoridade, como é especial ver homens e mulheres cheios dessa autoridade. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não posso, eu não consigo. Essa história do Evangelho. Pescadores e letrados foram tocados pela sombra de Deus e pregaram. Os juízes no seu tempo ficaram impressionados quando Pedro, aquele homem, pregava com tamanha intrepidez. Eu creio nesse evangelho de crianças que podem ser cheias do Espírito, de lavadeiras, de pescadores, de homens simples, que podem sim revelar a glória de Deus, porque encontraram a face do Senhor no lugar secreto. Hoje a sombra de Deus vai te tocar, ela vai te autorizar, você será usado tremendamente. Vá à presença, vá ao lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ela vai te autorizar. Mas a Bíblia também diz no Novo Testamento que depois de um tempo Moisés continuava usando o véu para não mostrar o que se esvanecia, não mostrar que a glória estava indo embora. E sabe, muitos de nós fazemos o mesmo. Queremos liderar, queremos sim ministrar, mas com a glória das experiências passadas. Paramos de frequentar o secreto, a tenda do encontro. Paramos de ir ao esconderijo do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você: arranca o véu, sobe a montanha, vá de novo a este lugar. E eu vou tocar você de novo com a minha sombra. Eu vou revelar de novo a minha glória através de você. Quem nos autoriza é o Senhor. Quem nos autoriza é o Senhor. Quem nos autoriza é o Senhor e somente Ele. Sem Ele nada podemos fazer. Mas a Bíblia também mostra que quando a sombra de Deus toca Moisés, ele é guardado, protegido por Ele. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Sabe, quando servimos os propósitos do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege. Quantos creem nisso? Eu gosto tanto do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Sabe, quando a gente serve os propósitos de Deus, até quando a gente dorme, Deus trabalha. Ei, hoje enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando. Vá ao secreto, o procure. Um dia eu estava saindo da igreja, encontrei um senhor cabisbaixo. Dei um abraço nele e falei: o que está acontecendo? Aquele homem era gerente de bingos. Tinha vindo ao Brasil instalar casas de bingo, primeiro em Campo Grande, depois em Curitiba. Aquele homem tinha se convertido e abriu mão do emprego, do trabalho. E as suas economias estavam acabando quando ele resolveu começar um negócio. Começou um pequeno negócio, uma loja. E as coisas não iam bem. Aquele dia ele pediu oração, chateado, porque alguns meninos tinham passado na frente da sua loja e pichado toda a fachada da loja. E ele disse: pastor, eu não tenho dinheiro nem para tirar os palavrões da porta. Ora por mim. Eu orei por aquele irmão, e na hora que entrei no carro para ir embora, já estava tarde, aquele domingo, eram 11 horas da noite, e o Espírito Santo falou no meu coração: ei, você pode fazer mais do que isso.
você pode ir lá, ele não tem condições, você pode pintar a loja dele. E eu falei, é verdade, Deus, amanhã eu dou um jeito nisso. Mas na hora veio assim, de novo aquela impressão forte do Espírito. Eu quero que você faça hoje, agora. Eu falei, meu Deus. Lá em Curitiba é um pouco mais frio do que aqui. Era inverno, -1 grau estava aquele dia. Eu lembro que eu liguei para um amigo, sempre tem uns malucos que topam, né, as coisas. Eu liguei para um, falei, cara, você topa pintar a parede de madrugada, contei a história, falei, vamos embora, pastor. Arranjei mais 2 amigos, arranjamos umas latas de tinta e fomos lá. Começamos a pintar as paredes, terminamos tudo, era 5 horas da manhã. Mas olha o que aconteceu naquela madrugada. Aquele irmão foi pôr a filhinha pequena para dormir. E depois que ele orou por ela, a filhinha olhou para ele e disse, pai, você está muito triste, posso orar por você? E ele disse, pode, filha. E ela orou assim, papai do céu, o meu pai está muito triste, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele disse, oração de criança. Foi dormir, no outro dia pegou um ônibus, chegou atrasado para trabalhar. Quando ele desce do ônibus, ele olha a parede pintada, a outra também. Ele vai e bate na porta do vizinho e fala, vocês viram alguém passando aqui? Eu disse, não. Ele vai no outro vizinho, vocês viram alguém? Ele disse, não. Aquele homem abre a porta do escritório, se ajoelha, e ele começa a chorar. E ele começa a dizer, Deus, obrigado, o Senhor ouviu a oração da minha filha. O Senhor mandou seus anjos aqui. Sabe, eu creio que quando nós frequentamos o secreto, mesmo quando a gente dorme, Deus trabalha. Agora Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Quando a gente obedece, a gente é abençoado. Eu casei com a filha desse Senhor, graças a Deus. Não com a filha pequena, né? Com a outra. Mas hoje eu estava vindo para cá, sabe, tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão, tem solteiros aqui? Isso. Olha, eu vi um monte de parede pichada no caminho. Vai na minha que dá certo, você vai ser abençoado. Eu queria terminar, o teclado já pode subir aqui. Queria compartilhar a última lição. Se você não ouviu nada que eu falei, presta atenção agora. Última lição que nós aprendemos com o esconderijo de Deus. No esconderijo de Deus, aprendemos o temor do Senhor. No esconderijo de Deus, o lugar secreto, aprendemos o temor do Senhor. Sabe o que me chama a atenção? Ao mesmo tempo que Moisés sobe a montanha, porque ele queria encontrar a Deus, porque ele estava procurando, porque ele queria achá-lo. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele se esconde. Por quê? Ele sabia que se desse um passo além, se ousasse um pouco mais, ele seria ferido pela glória de Deus. Sabe? Quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais o procuramos, quanto mais frequentamos este lugar, o lugar secreto, mais nós entendemos quem nós somos e quem Ele é. Sabe, quanto mais nos aproximamos, quanto mais a grandeza de Deus é revelada, mais nos sentimos pequenos diante da graça e do poder de Deus. O nosso Deus é um Deus terrível e todo-poderoso. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Rei de reis. Aleluia. A palavra de Deus diz que a sua voz é como o som de muitas águas. A palavra de Deus diz em Miqueias que ele anda e as montanhas derretem diante dele. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor das montanhas, Ele é o El Shaddai. A palavra de Deus diz
que Ele mede os céus a palmos, e Ele toma os outeiros, as montanhas da terra em balanças de precisão. Ele toma os mares e os oceanos na concha de suas mãos, e os continentes, os países são como um pingo dentro de um balde diante dele. O nosso Deus é Deus terrível, Deus todo-poderoso. Ele é cheio de majestade, Ele se veste de glória. Com a palavra que saiu da sua boca, Ele criou os céus e a terra. Sim, no meio do caos, Ele colocou beleza com uma ordem. Ele disse: haja luz, e toda a criação se fez. Sim, os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia traz declaração, outro dia, uma noite contra outra noite. Não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a glória e a majestade do nosso Deus. Não há nada difícil para Ele, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é Deus terrível, e ao mesmo tempo, Ele se permite ser achado por nós. Quando Isaías encontrou a Deus no templo, ele chegou naquele lugar, e aquele lugar se transformou, cheio de fumaça, os umbrais das portas tremiam, e ele viu o Senhor assentado sobre o trono. Suas abas enchiam aquele lugar, e ele viu, sim, os serafins, a mais alta hierarquia dos anjos, diante da presença do Senhor. Com asas cobriam o rosto, com asas cobriam os pés, como se dissessem: eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de estar na presença dEle. Ele é Deus terrível, Deus de majestade e poder. Quando Isaías o encontrou naquele lugar, ele só podia gemer, ele só podia dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim, eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da glória. Eu sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos senhores. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais Ele se revela, mais compreendemos quem nós somos e quem Ele é. Hoje eu queria te convidar a habitar este lugar. Hoje eu queria te convidar a experimentar a grandeza de Deus revelada. Foi numa reunião de oração, quando puseram a mão na minha cabeça, quando a presença de Deus se manifestou diante de mim, que eu caí prostrado. Um filme passou na minha cabeça. Eu pude entender os meus pecados, e eu comecei a chorar tanto, arrependido, porque Deus estava ali. Naquele dia, eu fui visitado pelo Senhor. Eu ouvi a voz dele me dizendo: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. A Bíblia diz que Deus não se inclina, as portas levantam para Ele passar. Mas a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Deus que não se inclina, o Senhor dos exércitos, majestade e poder. Quando clamamos, quando oramos, Ele se inclina para salvar. A minha vida foi transformada, a sua também pode ser. Se você encontrar a Deus num lugar secreto, Ele vai estender as mãos para você, diante do teu clamor, diante da tua oração, diante das tuas preces. Você verá, Ele visita o desamparado, o que está no monturo. Ele é Deus de poder e graça. Ele visita a mulher infértil e a torna mãe de muitos filhos. Ele faz o que está no monturo se assentar com príncipes. Ele é Deus maravilhoso, Deus de graça e poder, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.